Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 24 de novembro de 2021 e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre a situação do Bitcoin, as principais moedas e as moedas que foram pedidas pelos inscritos aqui do canal Criptográfico no vídeo de ontem. Bem pessoal, ontem eu avisei, tá, no vídeo que hoje seria o dia aí de... hoje seria um dia de muitas notícias aí no mercado tradicional, né? Iriam sair dados de inflação dos Estados Unidos, ia ter discurso aí dos dirigentes do Federal Reserve. Tudo isso ia impactar o mercado ia ficar volátil. E, graças a Deus, esse dia tá acabando, tá? Esse dia aí que foi um dia que deixou muitas pessoas preocupadas aí pela quantidade de indicadores saindo e como isso podia influenciar o mercado, né? Mas então vamos lá, pessoal, vamos aí comentar da situação do Bitcoin e das principais moedas. Antes de começar, gostaria de convidar vocês a conhecer a corretora FTX, a corretora com uma das taxas mais baixas do mercado de criptomoedas. Deposite e saque em reais por meio de transferência bancária ou BRZ. Opere mercados futuros utilizando sua banca em moeda fiduciária, criptomoeda ou ações americanas como garantia. Operando na FTX, você consegue colocar ordens de alvo e stop loss ao mesmo tempo e ainda gerenciar o seu risco, já sabendo quanto pode perder e ganhar antes mesmo de abrir a operação. Você também consegue modificar as ordens simplesmente arrastando elas no gráfico. Na descrição do vídeo e no comentário fixado vai ter o link para você se cadastrar na FTX. Utilizando esse link você ganha $5 para gastar em taxas e 5% de desconto nas taxas dos trades. Se cadastre e aproveite. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente eu peço que se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva. Se quer me ajudar de alguma forma, deixa o like aí embaixo que assim você me dá uma força e ative o sininho para você estar recebendo as notificações dos vídeos que eu posto aqui diariamente, beleza? Bem, pessoal, então vamos lá, vamos aí falar da situação do Bitcoin. O que é que está acontecendo hoje? Bem, pessoal, hoje o Bitcoin chegou a cair aí em torno de mais de 2%, tá? Mas já recuperou tudo, tá? Hoje foi um dia de muita volatilidade, um dia onde iriam sair indicadores econômicos dos Estados Unidos aí muito relevantes para todo o mercado financeiro, incluindo, acaba afetando as criptomoedas, né? E pessoal, para o Bitcoin a gente tem aquela mesma situação, tá? Eu ainda estou gostando de ver como ele está se segurando na região de 38% da retração do Fibonacci, pessoal. Hoje o SP500 durante o dia ele começou a cair, puxou os mercados para baixo, mas o Bitcoin está resistindo. Eu tinha temor até que, dependendo das notícias, o Bitcoin ele quebrasse os 38% e fosse lá nos 52 mil, nos 50% da retração de Fibonacci. Mas não, pessoal, para mim o Bitcoin ele ainda está demonstrando força ao conseguir se segurar e fechar aqui acima do nível de 38% da retração de Fibonacci. Para ser mais exato, $55.600 aproximadamente, tá? Então, pessoal, o Bitcoin ele está segurando. Tá? Por enquanto a gente ainda não formou um topo duplo aqui, a gente não tá tendo, o Bitcoin não tá tendo força para romper isso daqui para baixo e formar um topo duplo, o que é, pessoal, muito bom, tá? É muito bom a gente estar tendo isso. E galera, a minha visão sobre o mercado é o seguinte, ainda é possível recuar, tá? Numa alta, pessoal, eu sempre digo aqui, né? Numa tendência de alta saudável, o ativo ele vai fazendo o quê? Ele vai fazendo um movimento de topos e fundos cada vez mais altos, né? Ele sobe, mas ele também retrai. Ele expande, retrai. Expande, retrai. Nesse momento, pessoal, a gente ainda está em um movimento de retração do Bitcoin, tá? A gente vê que desde julho ele vem fazendo esse movimento aí de topos e fundos cada vez mais altos, né? A gente já fez o topo lá nos $69 mil. Ele parecia que ia romper o topo histórico, mas aí começou a vir que notícia da Evergrande, notícias aí de possibilidade alta de juros, e o Bitcoin retraiu, tá? E pessoal, ele retrair aqui em 38% da retração de Fibonacci e segurar, se ele se segurar e começar uma pernada de alta aqui, provavelmente vai ser uma pernada de alta grande e forte. Por quê, pessoal? Quanto menos o ativo ele precisa retrair numa tendência de alta, quanto menor é a correção, significa que ele está mais forte, tá? Se o ativo retrai aqui em 38% e já volta, significa que o ativo provavelmente ele vai iniciar um movimento com força. Se o ativo retrai aqui em 50% da retração de Fibonacci, que é um ponto de suporte, ainda mostra que é força. É menos do que se ele retrair até 38%. Né? Aí a gente tem mais força, mas ainda é força. Se ele retrai até 61%, que é
costuma ser o suporte mais forte, né, numa tendência de alta, já é um sinal que o ativo talvez ele nem consiga romper o topo anterior, tá? Geralmente, quando o ativo ele retrai até 61%, é comum ele entrar em um movimento aí de lateralização, né, onde ele não tem força, tá? Ele começa a fazer um padrão de equilíbrio. Então, pessoal, vamos torcer para o Bitcoin continuar se segurando aí. Eu tô achando lindo, sinceramente, tá? Eu tô vendo muitos grafistas, muitos analistas aí baixistas em relação ao Bitcoin, pessimistas, acreditando aí que ele pode recuar até os 49. Eu não descarto, tá? Não descarto. Se eu ver se ele recuar até os 49 ali, eu ainda consideraria que teria possibilidade dele voltar, que seria normal, tá? Mas, pessoal, eu estou gostando de ver, tá? Ele tá segurando muito bem nesse nível, assim como segurou na retração de 50% lá em setembro, final de setembro, outubro, tá? Eu lembro que eu estava falando com vocês aqui, gente, o Bitcoin está se segurando, tá bonito o que ele tá fazendo aqui. Ele estava segurando em 50% da retração de Fibonacci, eu até falei, olha, e se ele continuar segurando aqui, provavelmente a gente vai ter um movimento forte nos próximos dias, e foi o que aconteceu. E agora a gente está segurando aqui na região dos 38% de Fibonacci, tá? O que é muito bom. Então, Tainan, você tá achando que vai subir ou que vai cair? Gente, a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer no mercado, tá? Pode sair uma notícia aí de que, sei lá, os Estados Unidos resolve proibir o Bitcoin e ele cai. Não tem como saber. Mas, pessoal, é uma coisa assim que eu acho, tá? Essa região dos 56 mil, em que o Bitcoin, 56, 57 mil, onde o Bitcoin se encontra, é uma região de compra, tá? Essa região aqui dos 53 mil dólares, 52, é outra região de compra. E essa região de 49 mil dólares também seria outra região de compra, tá? Eu acho que o interessante nesses casos é não tentar acertar o fundo e distribuir ordens de compra, beleza? Porque o Bitcoin está se segurando muito bem nessa região, pessoal. Eu não descarto a possibilidade dele ir testar a região dos 52, até porque a gente já tem aí uma tendência de baixa, né? Se a gente olhar aqui no gráfico do Bitcoin de uma hora, a gente vê que a gente tem aqui topos e fundos. Opa, mexendo no gráfico aqui. Topos e fundos cada vez mais baixos, né? Então, topo, fundo mais baixo, topo, fundo mais baixo, tá? Então, a gente tem uma tendência de baixa no gráfico de uma hora. E se a gente der um zoom aqui, pessoal, se a gente olhar com mais calma aqui, a gente vê que o Bitcoin, ele tá fazendo aí, parece estar fazendo pelo menos aí um possível triângulo descendente, tá? Que é um padrão baixista, beleza? A gente vê que ele tá fazendo aí topos cada vez mais baixos, né? E os fundos na mesma altura, tá? Tem alguém grande comprando aqui nessa região dos 55 e 500, né? Que é aonde ele está se segurando, tá? A gente vê isso porque essa região aqui, toda vez que bate, ela serve de suporte, mas os vendedores estão, por enquanto, no curtíssimo prazo com mais força, eles estão conseguindo empurrar cada vez mais baixo. E se a gente projetar esse possível triângulo descendente para baixo, pessoal, a gente teria alvo aí lá na região dos 49 mil dólares, que se a gente olhar com mais calma aqui no gráfico diário, seria ali 61% da retração de Fibonacci, tá? E, pessoal, além de ser 61% da retração de Fibonacci, se a gente for no gráfico semanal, a gente tem ali naquela região também a média móvel de 20 semanas, tá? Então, ali provavelmente seria um ponto aí importante aí de suporte, né? Se fosse ali, provavelmente a gente veria aí o Bitcoin ter alguma reação compradora ali naquela região, tá? Nem que fosse um repique de alta. Eu não gostaria de ver ele retrair até 61% da FIBO, tá? A média móvel de 20 semanas nesse momento se encontra em 50 mil dólares, 792 aproximadamente. Então a gente sabe que essa região aqui dos 50 mil, 49 mil dólares é uma região aí que tem muito suporte, tá? Se vai, não sei, tá? A gente tem um padrão aí que se for rompido para baixo aqui no gráfico de uma hora, provavelmente vai jogar o Bitcoin ali para aquela região dos 50 mil dólares, tá? Com certeza ele vai testar aquela região se ele romper para baixo. Então a gente tem que ficar atento. Mas no geral, pessoal, ele segue segurando. A gente tem que aguardar e acompanhar para ver o que vai acontecer esses dias. Nessa próxima sexta-feira a gente vai ter o vencimento de opções, que mexe muito com o mercado também, tá? Então eu penso assim, pessoal, nesse momento o melhor é ir acumulando, tá? Distribuir ordens de compra ali na região dos 55, região dos 52 e 49, tá? Seriam os pontos interessantes aí para estar arriscando compra no Bitcoin, beleza? Ethereum, pessoal, como eu disse ontem, a Ethereum subiu muito ontem, tá? E infelizmente, tudo que sobe muito num dia, dominância caindo, como eu comentei no vídeo de ontem, era bem provável que tivesse uma correção hoje, tá? Mas a Ethereum, pessoal, num contexto maior,
visando um prazo aí de algumas semanas, talvez até uns poucos meses, né? A gente tem uma visão para Ethereum bem bonita, tá? Ela rompeu aquela cunha descendente para cima lá no início de outubro. O alvo tá lá na região dos 5.200 dessa cunha descendente, ela já começou a romper topo histórico. E também tem o padrão Shikra que foi rompido recentemente, com o alvo lá na região dos $6.300, pessoal. Então, na minha visão, a Ethereum está só aguardando aí o Bitcoin ficar mais estável para que ela consiga começar a performar, tá? Enquanto o Bitcoin estiver aí instável, tal como está agora, fica complicado para a Ethereum. Mas se a gente vê o Bitcoin começando a dar uma boa perspectiva para o mercado, a passar mais segurança, é bem provável que a gente vê a Ethereum aí começando a fazer uns movimentos interessantes, beleza? FTT segue naquela região de suporte, tá? Lembrando que a FTT rompeu para baixo aí um triângulo simétrico com alvo na região dos $16. Não sei se vai, tá? Ela está no suporte. Não acho interessante shortar a FTT, porque ela está na região de suporte. Mas enfim, pessoal, se a gente quiser ver e ter perspectiva de alta para a FTT de novo, a gente precisa ver ela fazer algum padrão altista e romper ele, beleza? BNB a gente segue com perspectiva lá na região de $1.300. A BNB ela tá com dificuldade aí de passar a região dos 688, mas assim que o Bitcoin der uma paz para a BNB, né, uma paz para o mercado, parar de cair, provavelmente a BNB ela volta a subir também, beleza? Cardano, pessoal, quase indo buscar ali o suporte na região dos 50. Lembrando que a Cardano, infelizmente, tá, ela começou a romper aquela cunha, começou a ficar linda, mas o Bitcoin veio, derrubou o mercado, e como sempre, quando o Bitcoin derruba o mercado, ele derruba as altcoins. Não tem jeito, tá? Se você está investindo em altcoin, saiba que você está correndo o risco daquela própria altcoin e o risco ainda do Bitcoin, tá? Então, é bem mais complicado, é bem mais arriscado. E se você está aprendendo análise técnica ou gráfica, saiba que não adianta você analisar somente o gráfico de uma altcoin, beleza? A análise ela tem muito menos chance de dar certo, dependendo do contexto do Bitcoin e dependendo do que acontece com o Bitcoin, toda análise pode ser modificada de uma hora para outra, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, XRP. XRP está se segurando aí na LTB daquela bandeira de alta que ela começou a romper para cima, mas o Bitcoin jogou ela para baixo, tá? XRP, pessoal, se o mercado der uma trégua, se o Bitcoin ficar tranquilo, parar de cair, começar a ficar mais estável ou começar a ter um movimento de alta mais moderado, provavelmente a gente vê a XRP buscar os 2,10, que é o alvo dessa bandeira de alta, beleza? Dogecoin, pessoal, segue aí sem nenhum padrão gráfico, tá? A Dogecoin, a gente tem nela aqui uma situação um pouco confusa, né? Porque ela está andando de lado no curto prazo aí, por enquanto ela não está dando nenhum sinal de alta muito claro, beleza? Então para a Dogecoin a gente segue aguardando aí ela dar algum sinal. Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, Polkadot está caindo 5% hoje, pessoal. Polkadot nesse momento a $38,58, tá? Polkadot testando a região de suporte e a linha de tendência de alta. Pessoal, a Polkadot, na minha visão, ela é uma moeda aí candidata a ter uma boa performance no caso de uma alt-season. Por quê? A gente vai ter notícias, vai ter fatos muito interessantes e relevantes saindo em breve sobre a Polkadot, beleza? Se ela recuasse até essa região aqui dos $33, pessoal, $35, ela ainda estaria interessante, tá? Então a Polkadot, para mim, no caso de uma alt-season, ela pode ser a moeda aí que vai surpreender, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, a Bitcoin Cash, que está subindo hoje 5%, mesmo com o mercado caindo, tá? Ela bateu aí na região de suporte, pessoal. Essa região dos 550, a forte região de suporte da Bitcoin Cash, tá? Para mim, a Bitcoin Cash, caso o Bitcoin ele se mantenha firme, pare de assustar o mercado, provavelmente a Bitcoin Cash vai ali para os $1.000, beleza? Que é o alvo daquele triângulo que ela começou a romper recentemente. Solana, pessoal. Solana tá, não vai, né? A gente precisa que ela rompa aquela linha de tendência de baixa para a gente perder essa tendência de baixa e ter a perspectiva de que ela vai começar aí a ter uma performance mais legal, beleza? Por enquanto a Solana segue aí lateralizando, tá triangulando aqui entre aquela linha de tendência de alta e a linha de tendência de baixa. Em breve ela deve romper isso e se decidir, beleza? Chainlink, pessoal. Chainlink, infelizmente, perdeu aí voltou para baixo da LTB daquele possível triângulo. A gente aguarda a Chainlink fazer algum padrão gráfico aí, beleza? Por enquanto ela está aí numa região de suporte. Vamos ver se ela faz algum padrão gráfico e dá algum sinal. Por enquanto nada na Chainlink. Litecoin, pessoal, a Litecoin ela segue aí naquela mesma situação, tá? Ela pode ainda, se ela recuasse aqui para a região dos $180, poderia ficar interessante, beleza? Uni precisa romper esse triângulo aqui para algum lado, para cima ou para baixo, para a gente saber exatamente para onde ela vai, beleza?
Matic, pessoal, corrigindo um pouco hoje, como eu disse ontem. Ontem ela subiu 12%, tem que tomar cuidado, tá? Tudo que sobe muito num dia pode corrigir no outro, pode ter realização de lucro, beleza? Matic, se eu fosse operar o rompimento dessa cunha aqui, eu aguardaria ela voltar ali na região dos 1,50, 1,55, 1,58 para tentar pegar no pullback, beleza? Teta segue na mesma situação dentro daquele triângulo simétrico. Outra moedinha aí que a gente não pode deixar de comentar de jeito nenhum hoje, pessoal. A Gala tá subindo 36% hoje. Rompeu o topo histórico, tá? Não tem resistência na frente. A Gala é uma moeda que eu acredito que ela, no caso de uma out-season, ela pode subir bastante, ela pode performar muito bem, beleza? Por enquanto, pessoal, o próximo alvo para a Gala segue lá nos 61 centavos se você está operando, tá? Se você não está operando, eu acho que essa moeda aí ela ainda dá para ela subir bem mais aí nessa out-season, beleza? Outra moeda que a gente não pode deixar de comentar é a Engine, pessoal. Engine está indo aí em direção ao alvo daquele triângulo que está na região de 5 dólares e 34 centavos. Ela tem subido muito nos últimos dias. Tome cuidado porque ela pode passar por uma realização de lucro aí no curto prazo e fazer alguma correção antes de atingir o alvo final, beleza? Mas a perspectiva para a Engine é 5 dólares e 34 centavos. Então agora vamos falar aí das moedas pedidas pelos inscritos aqui do canal Criptográfico. Então vamos falar aí sobre as moedas pedidas pelos inscritos e vamos começar aí pela XDC, pessoal. A XDC está próxima aí de romper aquela bandeira de alta que muitos vêm falando, né? A gente vê que a XDC está fazendo uma bandeira de alta. Ela começou a tentar romper, mas por enquanto não conseguiu fechar, viu, pessoal? A gente precisa que a XDC ela feche o candle, pelo menos de um diário acima aqui, dessa linha de tendência de baixo da bandeira, beleza? Enquanto ela não fizer isso, fica arriscado. Se a gente projetar para cima o possível alvo dessa bandeira, caso ela for rompida para cima, a gente teria alvo lá na região dos 22 centavos de dólar para XDC, beleza? Então, para XDC, a gente aguarda aí que ela rompa essa bandeira e feche um candle acima da linha de tendência de baixo, para a gente não ter surpresa e ela voltar e continuar caindo, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a HT, token da corretora Huobi, né, uma moeda de corretora. Pessoal, a Huobi Token ela segue na mesma situação, tá? Ela precisa urgentemente romper essa linha de tendência de baixa em que ela vem, tá? Ela vem fazendo topos e fundos cada vez mais baixos aí desde abril, né? E ela tem uma linha que está segurando ela. A gente precisa que ela rompa essa linha para a gente ver ela começar a entrar em uma tendência altista, tá? Enquanto ela não fizer isso, vai ser complicado. No geral, pessoal, um token de corretora, tá? Uma moeda que tem potencial aí em caso de uma out-season de performar bem, tá? Outra coisa legal aqui no token da Huobi, pessoal, eu ia dizer que tem uma cunha aqui, né? Mas infelizmente o volume ele cresceu durante a figura, tá? Então isso aqui não sei se dá para dizer que tem uma cunha descendente aqui, beleza? Mas a gente aguarda ela romper aquela linha de tendência de baixo. Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a TLM. Me pediram para falar sobre ela, hoje ela está subindo 15%. E, pessoal, a TLM está aí rompendo aquele triângulo ascendente, né? O alvo desse triângulo ascendente é na região dos 70 centavos, 69 centavos de dólar. Provavelmente ela vai, só que hoje ela está subindo 15%. Cuidado com a realização de lucro, cuidado com o pullback. Se você comprar aqui na empolgação, pode ser que amanhã ela volte, recue, para depois engatar alta e buscar o alvo, tá? Então, se você está querendo entrar nela, eu aconselho a esperar ela recuar aí de novo para a região ali dos 37, 38 centavos de dólar para arriscar uma compra com stop mais barato. A relação risco-retorno aqui não compensa, tá? Não compensa operar essa moeda nesse momento se você ainda não entrou. Se você entrou aqui embaixo, entrou em um momento melhor, seria legal aproveitar essa alta de hoje para realizar um pouco de lucro, beleza? Outra moedinha que me pediram para falar é a Flow. A Flow segue em tendência de baixa, tá? Se a gente olhar aqui, a gente consegue traçar uma linha de tendência de baixa, ela com tendência aí a se desvalorizar, beleza? Se perdeu o último fundo, provavelmente ela continua caindo. Por enquanto, a gente não tem nela nenhum padrão indicando reversão. Outra moedinha pedida aí é a BLZ, tá? A BLZ segue aí, pessoal. Depois do rompimento daquele triângulo para cima, segue aí, né, fazendo topos e fundos mais altos. O alvo da BLZ na região de 81 centavos de dólar, agora tá 39. Se o Bitcoin ajudar, o mercado não cair, provavelmente ela vai, tá? Só tomem cuidado, porque hoje ela está subindo 11%, tudo que sobe muito num dia pode ser que corrija no dia seguinte, pode haver realização de lucro, beleza? Ainda mais porque nessa região aqui, muitas pessoas ficaram presas, né? Lá no dia 16 de novembro, ela caiu junto com o Bitcoin aí, e provavelmente muita gente ficou presa, tá apavorada, e na hora que ela voltar aqui, pode ter gente vendendo, beleza?
Mana, pessoal, a Mana segue aí subindo loucamente, né? Hoje ela se encontra aí no alvo daquela cunha descendente, tá? Por enquanto, pessoal, eu aconselho a tomar cuidado. Subiu 28% hoje, bateu no alvo ali. Eu só tentaria fazer uma entrada nela se eu estivesse aí, se eu visse ela recuando, tá? Fazendo um fundo mais alto aqui nessa tendência de alta. Por exemplo, tocando essa linha de tendência de alta aqui, beleza? Se ela tocasse essa linha de tendência de alta, voltasse na região dos 3 dólares e 90, 4 dólares, aí eu acharia ela interessante, mas depois de uma alta dessa, eu tenho um pouco de receio de entrar, eu prefiro procurar outras moedas que estejam aí dando oportunidade e possam subir em breve, beleza? CRO, pessoal, tá subindo reto, tá? Token de corretora, como eu sempre digo, tokens de corretora são ótimos, excelentes, só que quando o ativo está subindo dessa forma, a gente já não tem mais onde comprar, né? A gente não sabe qual ponto seguro para comprar, tá? Então, ela precisaria fazer algum padrão aí para a gente saber. Eu, no contexto desse, eu não compro quando o ativo já disparou muito. Ele pode continuar subindo, mas eu não me arrisco, tá? A não ser que você compre uma fração muito pequena do seu capital, de forma que você não se exponha tanto. Mas entrar aqui agora é complicado e não tem nenhum padrão gráfico, porque ela sequer está recuando, beleza? Quanto mais inclinada é a linha de tendência de alta de uma subida, pessoal, mais forte é a correção quando ela volta, tá? E possivelmente, às vezes, até reverte a tendência. Me pediram para falar sobre a Coty, pessoal. Coty começou a romper o topo histórico, mas foi surpreendida ali pelo movimento do Bitcoin, que jogou ela para baixo, tá? E agora, pessoal, a Coty, ela parece estar fazendo um topo duplo, tá? Um padrão de reversão que reverte numa tendência de alta para uma tendência de baixa. E se a gente projetar para onde esse alvo desse topo duplo, a gente teria alvo aí lá na região de aproximadamente 19 centavos. Só que a Coty ainda está, assim como o Bitcoin, está se segurando ali acima da região dos 40 centavos de dólar, né? Que é onde ela não pode perder, tá? Então vamos acompanhando. Ela está na região de suporte. Vamos ver se o Bitcoin não cair mais e der uma trégua aí para as altcoins, pode ser que a Coty volte a performar, tá? Mas a Coty, pessoal, ela deu outro sinal aí de fraqueza que me leva a crer que ela pode sim reverter ou corrigir, tá? Ela fez um topo, depois rompeu o topo, voltou para baixo. Rompeu outro topo e voltou para baixo. Isso é um sinal de fraqueza, beleza? Outra moedinha pedida aí é a SLP, pessoal. A SLP segue numa região de suporte, onde ela parece estar acumulando, tá? Ela segue aí, pessoal, numa região que é interessante para arriscar a compra, tá? É uma região que a gente vê que foi suporte lá em 23 de maio. Só, pessoal, que no caso da SLP, a gente precisa, assim como no caso da maioria das altcoins, que o Bitcoin dê mais previsibilidade para o mercado, que ele fique mais estável, tá? Se o Bitcoin cair, a SLP pode começar a querer perder esses fundos, e se ela perder esses fundos, aí eu já acho que não compensa mais ficar comprado nela, beleza? Porque aí, provavelmente, ela entra uma tendência de baixa se ela perder. Mas, pessoal, por enquanto, a SLP segue se segurando aqui nessa região de suporte, tá? A gente vê que é uma região aí que já segurou os preços muitas vezes. Caso de uma out-season, pessoal, eu vejo aí novamente a SLP bater na região dos 40 centavos de dólar aí, tá? Então, vamos ficar de olho na SLP, porque em caso de uma out-season, ela é uma moeda que passou por uma hype esse ano, ela pode aí voltar a performar, beleza? Me pediram para falar sobre a NKR, pessoal. A NKR, provavelmente depois de dezembro, ela rompe esse triângulo aqui para algum lado, tá? Esse triângulo simétrico que ela vem formando. Se romper para cima, pessoal, a gente vai ter um alvo aí que seria ali na região de aproximadamente 30 centavos de dólar, tá? Se romper para baixo, aí provavelmente ela volta para os patamares do final do ano passado, beleza? Então a gente tem que aguardar aí, ela está prestes a romper, por enquanto ela não rompeu para nenhum lado ainda, então a gente não sabe exatamente para onde ela está indo, beleza? Me pediram para falar sobre a Rose. Rose subiu bastante esses dias, né? Tá em uma clara tendência de alta, fazendo topos e fundos cada vez mais altos. Só não estou gostando da divergência com o volume, tá? A gente tá vendo topos mais altos no gráfico, porém topos mais baixos no volume. Ou seja, tá perdendo força e movimento de alta. Tomem cuidado, beleza? Tomem cuidado. Se vocês verem algum sinal de reversão aqui na Rose, fiquem espertos, porque ela pode acabar surpreendendo a galera aí, beleza? Por enquanto a Rose parece estar aí fazendo um triângulo ascendente, tal, que tudo está indicando. Se a gente pegar aqui, a gente vê que ela tem uma resistência aqui nessa região dos 44 centavos de dólar. Então, a região que tem alguém vendendo ali naquela região, tá alguém grande, está colocando ordens ali, está distribuindo ali, mas a gente vê que os compradores estão conseguindo comprar mais, porque os fundos estão cada vez mais altos e os topos estão na mesma altura, tá? Então, indica que os compradores estão ganhando. Se ela conseguir romper para cima esse triângulo, pessoal,
a gente teria um alvo aí de curto prazo para Rose lá na região de aproximadamente 55 centavos, tá? Não rompeu ainda, aconselho vocês que queiram operar essa moeda a ficarem de olho nesse triângulo e também ficarem de olho nessa possível hipocrisia do mercado aqui de estar fazendo topos mais altos no gráfico, porém topos mais baixos no volume, tá? Isso aqui é um sinal de perigo, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês aí uma ótima quarta-feira, bons negócios e bom descanso. Até mais, tchau!